Escrituras e, após isso, o Catecismo Maior. E assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Agora, irei ler a pergunta de número 95 do Catecismo Maior e a resposta, que assim diz. Pergunta de número 95 diz: de que utilidade é a lei moral a todos os homens? Resposta: a lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e a vontade de Deus, e sobre os seus deveres para com ele, obrigando-os a andar conforme essa vontade, para os convencer de que são incapazes de aguardar, e do estado poluído e pecaminoso da sua natureza, do seu coração e da sua vida, para os humilhar, fazendo-os sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Vamos orar. Senhor, Deus nosso, perfeito Tu és, e nos deste uma lei que é boa. Ó Senhor, nos dê também um coração bom para valorizar a Tua lei, para poder enxergar toda a formosura do Senhor revelada na Tua lei. Ó Senhor, nos dê também um coração humilde para nos quebrantarmos perante a Tua palavra e de maneira nenhuma, Senhor, nos endurecer e rejeitar a Tua exortação, mas humildemente, como criaturas Tuas, nos humilhar na Tua mão, Senhor, e como filhos Teus, respeitar e temer a Tua voz. Ó Pai, prepara o nosso coração nesta hora. Ilumina a nossa mente. Fortalece, Senhor, a nossa vontade. E nos ajuda a viver de um modo digno do Senhor Jesus. Ó Pai, sobretudo nesta hora, revela-nos a Cristo, Senhor, o nosso Salvador. E faz com que nós venhamos amá-lo infinitamente mais do que o amamos agora. Abre os nossos olhos, Senhor, para desejá-lo, para amá-lo, para obedecê-lo, para nos submeter a Ele. E assim, Senhor, que o Teu nome seja honrado. Ó Pai, também me abençoa nesta hora com o Teu Espírito. Apesar de todas as minhas debilidades e pecados, tem compaixão, Senhor. E derrama o Teu Espírito para que a palavra seja pregada não com linguagem persuasiva de homens, mas no poder do Teu Espírito Santo. Abençoa-nos, Pai, a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus, todos nós temos amigos bons e amigos ruins, não é verdade? E, em geral, aqueles amigos ruins são aqueles amigos que são apenas interessados em si mesmos, egoístas. Quando eles tratam conosco, conversam conosco, vivem conosco,
eles pensam primeiramente em si mesmos, e todas as suas ações e palavras têm o objetivo de tirar algum proveito de nossa parte. Porém, nós também temos amigos bons. E, em geral, esses amigos bons são aqueles amigos que sempre nos falam a verdade, mesmo quando nós não queremos ouvir, mesmo quando essa verdade nos incomoda e dói a princípio, pelo fato de este amigo bom ter o interesse na nossa salvação, na nossa edificação, no nosso bem, pelo fato de ele pensar primeiro em nós, ele então fala, custe o que custar. A lei é como um bom amigo para nós. A lei de Deus é esse bom amigo que nos fala a verdade dolorosa, porém, verdade, mesmo quando nós não queremos ouvir, e mesmo quando até nós iremos desprezá-la por isso. E, meus irmãos, é isso exatamente que o apóstolo Paulo está tratando aqui na carta a Timóteo. Ele está dizendo que a lei é boa, que a lei é este bom amigo. E bem, ele está dizendo isso para tratar um grande problema que estava acontecendo na igreja em Éfeso. O contexto da carta mostra Paulo enviando Timóteo com uma missão para Éfeso, para que ele exortasse os irmãos lá que não ensinassem outra doutrina. E quando nós estudamos, então, a carta, nós vemos que o centro do problema doutrinário em Éfeso era uma má interpretação e um mau uso da lei de Deus. A lei de Deus estava no centro do problema doutrinário em Éfeso. De maneira que Paulo, então, agora está dizendo que a lei é boa, mas que esses falsos mestres estão se utilizando dela de um modo equivocado, de um modo não legítimo. Certamente há muitas incertezas sobre qual era a real heresia que se passava em Éfeso aqui, e até mesmo os mais renomados estudiosos da palavra de Deus não têm 100% de clareza sobre qual era o problema definitivo em Éfeso. Mas nós podemos deduzir, certamente, algumas coisas, alguns fatos que podem nos mostrar, nos dar dicas do que estava acontecendo lá. Por exemplo, o texto nos diz, em alguns versículos, que a maneira como eles estavam ensinando estava produzindo mais especulações e contendas do que serviço de Deus na fé. Certamente, eles estavam ensinando a lei e costumes judaicos de uma maneira subjetiva, de uma maneira especulativa, que mais produzia contendas e discussões acerca de aspectos não tão claros, e não certamente dos mais importantes da lei, do que produzia serviço de Deus na fé, do que produzia fruto, prática de vida cristã. Outra questão que o apóstolo trata aqui, e nós já vimos em outra ocasião, é que o ensino errado destes homens não estava promovendo o amor, o verdadeiro amor cristão. E é esse o objetivo da lei, não é? Ele diz, ela visa o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Porém, essa interpretação equivocada de vocês, esse mau uso de vocês, está fazendo o contrário. Está produzindo discórdias e contendas. Está desunindo o povo, está afastando a igreja e os irmãos uns dos outros e de Deus. Mau uso da lei. E através dessas dicas, meus irmãos, e outras do que estava acontecendo e do que estava sendo produzido em Éfeso, nós podemos certamente admitir que este mau uso da lei que esses mestres estavam aqui utilizando estava mais provocando uma espécie de moralismo sem base, moralismo sem fé, moralismo sem Cristo, do que, de fato, estava promovendo a santificação e a frutificação do povo de Deus. E não é assim, muitas vezes, que nós temos tratado com a lei, utilizado da lei de Deus apenas para, de alguma forma, trazer ensinamentos morais, práticos, porém sem o fundamento correto da fé no Senhor Jesus Cristo. Não é verdade que muitas vezes utilizamos a lei de uma forma legalista, de uma forma simplesmente
muitas vezes promover a boa prática, sem contudo explicar qual é a base, qual é a motivação que deve levar de fato esta boa prática da lei. Este era o problema que estava acontecendo em Éfeso, meus irmãos. Porém, é interessante aqui que o apóstolo Paulo, em certo sentido, em certo aspecto, ele tem uma concordância com esses falsos mestres, não é verdade? Ele não está aqui dizendo que a estima que eles tinham pela lei, que até mesmo a maneira como eles enxergavam a lei, estava toda equivocada por si. Ele está dizendo, não, na verdade, nós sabemos que a lei é boa. Nós não estamos aqui para discutir que vocês estão enxergando a lei como elevada demais, que vocês estão tendo muita consideração pela lei. Vocês deviam diminuir um pouco o amor que vocês têm pela lei. Não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, ele concorda. A lei é boa. Nós sabemos disso. Nós temos, de fato, uma autoestima pela lei, tanto quanto vocês. Nós não estamos aqui para exercer uma função, uma posição de diminuí-la, de promover uma rejeição a ela, de fazer com que nós venhamos tê-la em baixa estima. Não, nós sabemos que ela é boa. E de fato, meus irmãos, a lei é boa. A lei é boa porque ela revela o caráter de um Deus bom. Ela revela que Deus é bom. E não poderia ser diferente, não é? Um Deus bom, um rei bom, um justo juiz, só poderia ter uma lei boa, perfeita, justa. E é por isso que Paulo, e nenhum apóstolo, e nenhum servo de Deus jamais abriria a sua boca para dizer que a lei é menos do que boa. Mas a lei não é apenas boa porque ela revela o caráter de Deus. Mas, conforme o nosso texto, e essa certamente é a ênfase dele, a lei é boa porque ela é de grande utilidade para nós. E é isto que Paulo está tratando aqui. A lei é útil. A lei é proveitosa para as nossas almas. A lei nos serve de bênção. Mas se Paulo então concordava com esta visão desses falsos mestres de que a lei era boa, por que então ele o está confrontando? Por que ele está mandando Timóteo ir até lá para resolver um problema doutrinário? E o problema, meus irmãos, conforme nós lemos, está não na estima que aqueles homens tinham da lei, mas na maneira como eles a utilizavam. O apóstolo diz que nós sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. E esse é o ponto, não é? Há um modo legítimo para se utilizar da lei. Há uma maneira correta na qual nós podemos utilizar esta ferramenta que Deus nos deu para o nosso proveito, edificação espiritual. E esses homens não estavam fazendo isso. Então, meus irmãos, é sobre isso que nós iremos tratar aqui hoje. Em 1 Timóteo 1, 8 a 11, nós iremos expor sobre o tema do uso legítimo da lei. E nós iremos ver isso basicamente e rapidamente em 4 pontos. Primeiro, nós vamos ver que é um uso legítimo porque é um uso quebrantador. Segundo, nós iremos ver que é um uso iluminador. Terceiro, nós iremos ver que é um uso evangélico. E por último, nós iremos ver que é um uso prático. O uso legítimo da lei, um uso quebrantador, um uso iluminador, um uso evangélico, um uso prático. Então, a partir do ponto em que o apóstolo Paulo explica que o problema dele não é com o caráter da lei, mas com o uso dela, ele passa a explicar como devemos utilizar a lei para o nosso proveito espiritual. E a primeira coisa que ele diz é: tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes. E então ele dá continuidade a uma grande lista de vícios e pecados. E esta é a primeira coisa que nós precisamos entender. E que estes homens em Éfeso não entendiam.
Que a lei, de forma alguma, deve ser utilizada para promover a nossa justiça própria. A lei não deve ser utilizada como uma ferramenta a nos vangloriarmos porque estamos cumprindo-a, porque estamos guardando-a. Não. E é exatamente isso que ele trata quando ele diz que, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. A lei não é para atacar o justo. Ela não visa o justo em primeiro lugar, mas ela visa pecadores. Ela visa convencer, ela visa quebrantar, ela consiste em humilhar pecadores. Esse é o seu objetivo. É como aquela passagem em que Jesus fala de dois homens fazendo a sua oração no templo. E um deles, em certo sentido, se vangloriava, não é verdade? Ele olhava para o pecador que se humilhava diante de Deus. E ele dizia: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como este. Em outras palavras, nós poderíamos dizer: Senhor, eu te dou graças porque eu guardo a tua lei, porque eu cumpro com os teus mandamentos, porque eu sou fiel a ti. E então aí nós vemos o uso da lei de maneira a promover a justiça própria, de maneira a promover um gloriar-se pela obediência dela. E quando nós a usamos assim, nós não estamos usando a lei conforme ela foi estabelecida para ser utilizada. Não estamos a utilizando de um modo legítimo. Meus irmãos, a lei, em hipótese alguma, deve ser utilizada para a nossa vanglória. A lei, em hipótese alguma, deve ser utilizada para enfatizar, de alguma forma, a nossa capacidade ou algum mérito que nós venhamos ter por guardá-la. E este é um perigo que nós corremos muitas vezes, não é mesmo, como cristãos? Quantas vezes, não necessariamente em palavras, mas, sobretudo, em pensamentos ou sentimentos, nos sentimos acima dos homens comuns, acima dos ímpios, pelo fato de que nós achamos que somos superiores moralmente a eles. Nós olhamos e dizemos: não, eu não sou como fulano de tal. Eu não vivo em festas. Eu não vivo em um namoro impuro. Eu não vivo quebrando o dia do Senhor. Eu não vivo nisto ou naquilo, mas eu fielmente guardo a lei de Deus. E então em nosso coração é cultivado aquela erva daninha da soberba. E começamos a nos engrandecer em nós mesmos pelas nossas práticas, pela nossa justiça própria. E quando nós fazemos assim, em vez de nos quebrantarmos perante o Senhor, em vez de nosso coração ser amolecido e humilhado na presença de Deus, de maneira que venhamos enaltecer e exaltar a sua graça e a obra do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a viver uma vida legalista, mesmo sem dizer isso com a nossa boca. Não é assim também que muitas vezes, como cristãos reformados, fazemos em relação àqueles que não são? Nos vangloriamos pelo nosso conhecimento doutrinário, pelas nossas práticas piedosas, mais uma vez, pelo quarto mandamento, e nos esquecemos de que nada, tudo que nós temos, tudo que nós possamos ser hoje e praticar como cristãos, não é fruto do nosso esforço, não é fruto da nossa capacidade, mas tão somente e tão somente da graça de Deus. Esses falsos mestres, eles se vangloriavam como mestres da lei. Eles achavam que eles tinham conhecimento maior do que as outras pessoas da lei. Porém, o que o apóstolo Paulo diz no versículo 7 é que eles não sabiam nada do que estavam falando. Não sabem o que falam. Essas coisas pelas quais eles fazem ousadas asseverações são completamente ignorantes da lei. E por que são ignorantes da lei, meus irmãos? Porque se utilizam ela de maneira equivocada, de maneira errada, ilegítima.
Se utilizam dela para promover a vanglória. E a vanglória traz discussões e contendas, não é verdade? É a vanglória, é o fato de saber, de achar que sabe mais do que os outros. É o fato de achar que conhece mais do que os outros. É o fato de se inflar pela soberba, do mérito, que faz com que nós comecemos a discutir uns com os outros, a brigar uns com os outros. É o mau uso da lei nesse aspecto, quando ela não é usada para quebrantar, mas ela é usada para nos ensoberbecer, que as discussões e as contendas são promovidas no seio da igreja. E é assim que começa. Um inflado pela sua justiça própria, olha para o outro e diz: eu sou melhor do que você, eu sei mais do que você. E então tenta convencer os outros da sua aparente verdade, mas não tem a paciência, nem tem o amor, nem tem o espírito cristão genuíno, de longanimidade, de promover a paz. O objetivo não é a glória de Cristo, o objetivo não é a humilhação perante Deus, não é que o Senhor venha nos quebrantar. O objetivo é simplesmente mostrar que sabe mais, que possui mais, que é alguém melhor. E é assim que surgem as contendas e discussões no seio da igreja. E é por isso que, geralmente, tais pessoas são tão apegados a aspectos, vamos dizer assim, menores da lei, a aspectos mais difíceis, mais obscuros da lei. Em vez de tratarem mais do que é mais importante, em vez de ter uma ênfase no que é mais importante, no que é central, no que é primordial para a vida cristã, então tais pessoas passam a ter a ênfase no que é secundário, no que é mais difícil. E por que isso? Certamente não é porque querem agradar a Deus em tudo, inclusive nas coisas secundárias, que são importantes também. Mas certamente é porque querem mostrar que sabem mais. Que sabem mais. Que têm uma clareza maior, uma iluminação maior, um conhecimento maior, que foram mais abençoados do que os outros. E assim utilizam a lei de maneira errada. Deixe-me dizer, meus irmãos, hoje, que o uso legítimo da lei é um uso quebrantador. E se a lei de Deus não provoca humilhação em seu coração, se a lei de Deus não lhe rebaixa, então saiba que você está utilizando da maneira errada. O Evangelho é um Evangelho para pecadores, não é? O Senhor Jesus disse que Ele veio para os enfermos, não para os sãos. E eu digo que a lei também é assim. Como o Evangelho é para pecadores, a lei também é para pecadores. Ela não foi promulgada tendo em vista justos, mas transgressores e rebeldes, pecadores de toda sorte, de todo tipo. Esse é o correto uso da lei. Ela deve lhe rebaixar, lhe humilhar para o seu real lugar. Talvez seja por isso um possível motivo que a nossa geração despreza tanto a lei. Digo com referência a pessoas que utilizam ela de maneira errada. Então, muitas vezes, no seio da igreja, se cria aquele espírito contra a lei. E aquela ideia falsa de que tudo que a lei promove é soberba, é legalismo, são contendas. De maneira que muitos acham que a lei não é boa, que a lei é ruim. Mas não, meus irmãos, saibam, a lei é boa. E não é o mau uso dela que deve diminuí-la em seus corações. Mas devemos meditar nela e buscá-la utilizar de maneira correta, para que no nosso coração e no seio da igreja se promova a humildade e o quebrantamento diante de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, o uso legítimo da lei é um uso iluminador. E é isso que o apóstolo Paulo começa a tratar aqui, não é mesmo? Ele então apresenta uma lista, um apontamento de pecados. Certamente nós vemos aqui uma referência ao decálogo, não é?
Nós vemos aqui pecados que nos lembram o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento e a primeira tábua da lei de uma maneira geral. Da mesma forma, nós vemos aqui pecados que representam o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono mandamento. De maneira que nós podemos sim concluir que a lei que está sendo tratada aqui é aquela que é resumida nos 10 mandamentos, a lei moral. E Paulo, então, lista dos piores e mais terríveis pecados que esta lei condena. Nós vemos aqui parricidas, matricidas. Nós vemos aqui sodomitas, se quer dizer, em outras palavras, os homossexuais, ou o homossexualismo. Nós vemos aqui raptores de homens, ou sequestradores. E me parece que ele, então, utiliza desses pecados mais grotescos e vis para nos chamar a atenção de um uso fundamental da lei para nós. Um uso iluminador, a saber, de que ela revela, ilumina e esclarece a real condição dos nossos corações. Não é esse o objetivo da lei? A lei aponta para nós e diz o que está dentro de nós. Diz quem nós somos. E isso não é, a princípio, algo bom, não é mesmo? Vejam os 6 primeiros adjetivos usados aqui. A lei é para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. É isso que a lei diz a respeito de nós, não é? Ela diz que nós somos aqueles que desprezam a Deus. Transgressores e rebeldes, transgressores, aqueles que transgridem a lei, aqueles que quebram a lei, aqueles que não querem guardar a lei em sua prática, mas também rebeldes. Que no original quer dizer aqueles que têm a rebeldia no coração, aqueles que no coração são inclinados à desobediência e à rejeição da vontade de Deus. E não é isso que nós somos por natureza, meus irmãos. Não é isso que está em nosso coração. Deixe a lei iluminar o seu coração. E você vai ver que o principal problema da sua vida não é nem a maneira como você tem vivido, mas é quem você é. Nosso principal problema, meus irmãos, não é que nós em si praticamos pecado, mas que nós somos pecadores. Que o pecado é a inclinação do nosso coração, que o nosso coração é mau, que o nosso coração é voltado para o pecado, que o nosso coração ama o pecado, que lá dentro, na nossa essência, no nosso ser, nós somos transgressores e rebeldes. E é isso que nós amamos. Amamos a rebelião, não é mesmo? Até aquele ditado popular que diz que o que é proibido é o melhor. Que nós desejamos aquilo que é proibido e há um fundo de verdade nisso. Infelizmente. Basta a lei de Deus dizer para não fazer e nós logo desejamos fazer. Basta a lei de Deus dizer para fazer e nós então não queremos fazer. E não é isso que você vê na sua própria vida? Esse espírito de rebeldia que existe dentro de você? Que faz com que tudo seja difícil, que fazer a vontade de Deus seja difícil, que cumprir os seus mandamentos seja difícil. Seu principal problema não é mesmo a sua vontade, que se opõe à vontade de Deus. Nós somos transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, diz o texto. Irreverentes fala daquela falta de temor, daquela falta de reverência que existe dentro do nosso coração. E pecadores, mais uma vez, fala da prática. Nós não somente somos irreverentes no nosso coração, mas nós somos pecadores na nossa prática. No nosso coração, nós desprezamos a Deus. Nós tratamos Ele como se Ele fosse igual a nós, diz o Salmo. Nós não lhe prestamos a reverência devida ao Criador, ao Senhor, ao único Deus verdadeiro. E nós demonstramos isso na nossa prática, não é? Demonstramos isso na maneira como nós vivemos, na maneira
como nós conduzimos os nossos relacionamentos uns com os outros, na maneira como nós cultuamos a Deus ou deixamos de cultuar. O nosso coração e a nossa prática, quando iluminados pela lei de Deus, mostram que nós somos irreverentes e pecadores. E por último, ímpios e profanos. E aqui o original traz referência à santidade de Deus. Em como nós, no nosso coração, somos opostos à santidade de Deus. E tudo que é separado, tudo que Deus toma como santo, nós profanamos. Nós damos um jeito, vamos dizer assim, de usar de uma maneira não santa. Nós profanamos o dia do Senhor. Nós profanamos o nome do Senhor. Nós profanamos o ser de Deus. E nós profanamos o próprio Deus quando nós também pecamos uns contra os outros. E é isso que nós somos. Enquanto a sã doutrina, diz o texto em versículos anteriores, deve promover o amor, a lei também deve. Mas a lei o faz de uma maneira, vamos dizer assim, indireta. Ela promove o amor, mostrando o quanto nós, no nosso coração, odiamos a Deus. Primeiro, ela nos ilumina. E ela faz você olhar para si mesmo e entender que isto é o que você é. Você não é aquele herói que você sempre sonhou. Você não é aquele ser nobre e valoroso que luta por ideais santos e maravilhosos, de maneira que as pessoas podem olhar para você e ver, uau, que pessoa nobre, que herói, que pessoa maravilhosa. Não. Você é aquele monstro. Você é aquele ser cruel. Você é aquele ser que é oposto a tudo que é verdadeiro, a tudo que é santo, a tudo que é puro, a tudo que é bom. Você é aquele ser que no seu coração respira ódio. Você é um transgressor e rebelde, um irreverente pecador, um ímpio e um profano, aquele que odeia a Deus, que não cumpre nenhum sequer dos mandamentos da primeira tábua. Enquanto o primeiro mandamento diz que você deve ter somente o Senhor como seu Deus, e que você deve amá-lo como o único Deus, e que amá-lo é de fato estimá-lo como o único e verdadeiro Deus. Você em seu coração diz, não. Eu tenho o Deus que eu quiser. Eu adoro a quem eu quiser. E você então cria inúmeros ídolos no seu coração, porque você o odeia. E quando o segundo mandamento diz que existe uma forma de adorá-lo, você diz, não. Você é um irreverente e pecador. E você irá adorar o Deus que você quiser, da forma como você quiser. E então você cria formas de adoração. Porque você é um irreverente e pecador e odeia a Deus. Quando o terceiro mandamento diz que você deve amar a Deus reverenciando, temendo o seu nome e tudo que está ligado ao seu nome, você então diz, não. Eu odeio a Deus. E o nome de Deus para mim será motivo de chacotas, de desprezo. E tudo que está ligado a esse nome, a saber, a sua palavra, o seu culto, e tudo que diz respeito a ele será tido por mim como algo desprezível. Porque eu odeio a Deus. Mas mais uma vez, repito, quando o quarto mandamento diz que você deve amar a Deus tendo tempo para Ele, você então diz, não, eu não tenho tempo para Deus, porque eu odeio. E eu tenho tempo para todos os ídolos que eu criei no meu coração. Eu tenho tempo para a minha faculdade. Eu tenho tempo para o meu entretenimento. Eu tenho tempo para a minha família. Eu tenho tempo para o mundo. Eu tenho tempo para o pecado. Mas para Deus, eu não tenho tempo nenhum. De maneira que até mesmo separar um dia para isso é algo extremamente difícil para nós, não é?
Vamos marcar uma programação. De separar um dia para o lazer e para o entretenimento. Isso será fácil. Será a coisa mais fácil do mundo. Você poderá passar horas e horas e horas na frente da televisão, na frente do videogame, em um jogo de futebol, no que quer que seja. Mas você mal tem tempo. Mal tem prazer em separar tempo para Deus. Porque você o odeia. Porque você é um ímpio e um profano. Porque isso é o que você é. E quando a lei de Deus, então, pelos seus mandamentos, ilumina o seu coração, é isto que você vê. Não é amor a Deus que está lá. É ódio. E nada menos do que ódio. É isso que a lei de Deus revela sobre nós. Mas veja, talvez algo que, em certo sentido, seja mais impactante para nós, porque é difícil para nós pensarmos nisso, né? É fácil, talvez, é mais fácil nós desprezarmos a lei com relação a Deus, porque, afinal de contas, nós não vemos a Deus com os nossos olhos. E é mais difícil nós compreendermos aquilo que nós não vemos. Mas então, vem a segunda tábua, não é? E você que achava que era um puritano que amava as pessoas. Você que achava que você não fazia mal a ninguém. A lei então ilumina quem você realmente é. E o que ela diz é que você é um parricida e um matricida, não é? O que ela diz é que você desonra os seus pais. E aqui, matricida e parricida, utilizados para mostrar o grau máximo do pecado contra o quinto mandamento. O matar os pais. Matar aquele que lhe deu vida. Matar aquele que lhe sustentou quando você não podia nem andar com as próprias pernas. São pecados utilizados para ilustrar muito bem o grau da pecaminosidade e de odiosidade que existe no nosso coração, uns contra os outros. Nós odiamos uns aos outros. Nós odiamos aqueles que nos gerou, aqueles que nos geraram. E isso é revelado na nossa prática. Na maneira como desprezamos nas suas velhices, na maneira como nos rebelamos contra eles, na maneira como não somos gratos, não estimamos, não somente contra os nossos pais, irmãos, mas sobre as autoridades, contra as autoridades sobre nós, não é verdade? Basta haver uma autoridade sobre nós. E de alguma maneira nós nos rebelamos contra ela. Isso é um fato. Nós temos uma tendência em nosso coração de ir contra as nossas autoridades. Por quê? Porque nós não gostamos de nos submeter. Não gostamos de ver outra pessoa ser melhor do que nós, ser maior do que nós, mandar sobre nós. Não. É nós que deveríamos fazer isso. É nós que deveríamos mandar, somos nós que deveríamos estar em lugares de autoridade. E é por isso que nós sempre, de alguma forma, desprezamos as autoridades. Da igreja, do governo, do trabalho, da família. Sempre temos críticas e mais críticas. Buscamos críticas onde não existem. Nos achamos que somos melhores do que eles, que poderíamos estar no lugar deles. E assim os desprezamos. Mas o texto continua e fala de homicidas. Aquele que tira a vida do seu próximo. E essa não é uma grande verdade sobre nós? Como odiamos o nosso próximo. Como somos egoístas. Como se dependesse de nós, certas pessoas nem existiriam mais. Porque não concordamos com elas, ou elas conosco. Porque de alguma forma elas nos incomodam, ou nos fazem até mesmo mal.
Nós então nos julgamos melhores do que elas e desejamos que elas não existissem, não estivessem lá. E o Senhor Jesus disse que isso já é homicídio no coração. Somos contra aqueles que pensam diferente de nós. E isso, meus irmãos, mostra a odiosidade do nosso coração. Mas o texto prossegue e fala também dos outros mandamentos, impuros, sodomitas, com relação ao não adulterarás, raptores de homens, com relação a não furtarás, mentirosos e perjuros, com relação ao 9º mandamento. O único mandamento, talvez, que não é citado aqui, é o 10º, de não cobiçarás. Mas penso eu que o objetivo de Paulo não era trazer uma alusão a cada um dos 10 mandamentos, mas trazer à tona os piores destes pecados para revelar o quão mal nós somos. A lei é boa se for utilizada assim. Se for utilizada revelando toda a podridão dos nossos corações. Então, quando utilizamos a lei de uma maneira correta, o que acontece é que diretamente percebemos que nós não temos aquele amor por Deus e pelo próximo que nos é exigido, mas que nós somos odiosos, egoístas, pecadores contra Deus e contra o nosso próximo. E talvez, meus irmãos, um fato bem relevante é que o texto conclui esta lista dizendo: e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A lei foi promulgada para tudo quanto se opõe à sã doutrina. De maneira que ela revela como nós nos opomos à doutrina sadia, à doutrina pura, à doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto, não é isso que você vê em seu coração? Você não vê uma oposição extraordinária contra a vontade de Deus, contra a doutrina de Deus, contra as criaturas de Deus, contra o povo de Deus e, sobretudo, contra o próprio Deus? É isto que a lei faz, quando ela é usada de modo iluminador. E talvez por isso seja que a nossa geração tanto odeie a lei. Porque a nossa geração, tão acostumada em ter uma autoestima elevada, odeia que algo chegue para ela e diga: você não é isso tudo que você imagina ser. Você é um monstro que odeia a Deus, que odeia o próximo. Você é um ser mau, um ser corrompido, um ser detestável, um ser deplorável. É isto que você é. Então nós não suportamos ouvir isso. Nós não gostamos que alguém nos diga que nós somos piores do que imaginamos. Muito piores. E assim nós rejeitamos a lei. E eu acredito que os que mais fazem isso são exatamente aqueles que estão debaixo da sua condenação ainda. Aqueles que ainda não experimentaram a salvação, que não vem pela lei, mas que é apontada por ela. Aqueles que ainda vivem como escravos do pecado, em um pacto de obras que não podem cumprir e que são constantemente reprovados e condenados pela lei e pelas suas consciências. Então estes odeiam a lei. Não querem ouvir dela. Não querem meditar dela. Porque ao fazerem isso, sofrem. Ao fazer isso, são confrontados. Enxergam a si mesmos como realmente são. E não querem. Querem continuar nas suas práticas pecaminosas. Querem continuar a viver a vida da maneira que acham que devem viver. Não querem que ninguém diga que como estão vivendo está errado, que o que estão fazendo é odioso. Mas querem continuar
enganando a si mesmo. Se você está aqui hoje, e essa tem sido a sua vida, você tem vivido na prática do pecado constantemente, e de alguma forma você teve contato com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e com a lei de Deus. E essa lei começou a lhe confrontar e a mostrar quem você realmente é, um pecador, alguém que está perdido. E isso lhe dói. Isso lhe faz sofrer. Isso lhe tira o sono. Não despreze a lei por isso. A lei é um bom amigo. Ela está apenas lhe dizendo a verdade. A verdade que pode abrir os seus olhos e fazê-lo alcançar a salvação no Senhor Jesus Cristo. Se submeta a esta aflição. Aceite a exortação da lei. Não tente tapar os olhos para não enxergar quem você realmente é. Admita, assuma, confesse diante de Deus que é isto que você é. E não poupe palavras. Não diminua. Não trate o pecado como algo menor do que ele é. Não tente dizer a Deus que as coisas não são bem assim. Que você não é tão mal assim. Que você não o odeia dessa forma. Não tente apelar para a ignorância. Não tente apelar para a falta de que ninguém nunca falou isso para você, porque a Bíblia está aí. Sempre esteve aí. Você sempre soube que você não é um santo. Você sempre soube que no tribunal de Deus, perante a sua lei, a pronúncia é que você está condenado. Não deixe que o medo lhe faça fugir. Não deixe que o medo lhe faça procurar por outras alternativas, por outros salvadores, por outros métodos. Deixe que a lei e o medo, o sofrimento, a tristeza que ela produz lhe humilhe, lhe ilumine, lhe quebrante e coloque você ao pó. Para que então, em terceiro lugar, a lei seja utilizada de um modo legítimo através de um uso evangélico em sua vida. E é isso que o nosso texto diz. Após citar toda a lista de pecados e mostrar a nossa condição, o apóstolo diz que essa maneira de utilizar a lei é segundo o evangelho da glória do Deus bendito. A lei não é oposta ao evangelho. A lei e o evangelho andam um ao lado do outro, cooperando um com o outro. A lei tem um uso evangélico, segundo o evangelho da glória do Deus bendito. E por que é assim, meus irmãos? Porque a lei não tende a simplesmente nos humilhar em si mesmo, por si só, mas ela nos humilha com um propósito. E ela nos humilha com o propósito de nos preparar para o Salvador. A lei, nesse sentido, é como o profeta João Batista, não é mesmo? Que veio antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, diz o texto, para preparar o caminho para ele. E então lá estava João Batista pregando o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e crescem no Salvador que estava prestes a vir. E é isso que a lei faz. A lei diz, você é um pecador. Deixe-me dizer a verdade. Seu coração abriga ódio contra Deus. Você está enganado. Enxergue quem você realmente é. Porque somente assim, você poderá encontrar o Senhor Jesus Cristo. O uso evangélico da lei consiste em, primeiro, preparar o nosso coração para recebermos o Evangelho. Afinal, um coração ensimesmado, um coração ensoberbecido, um coração cheio de justiça própria, jamais submeterá a um Salvador. Para que um Salvador?
Para que eu preciso de um Salvador se eu creio que eu não preciso de salvação? Para que eu preciso de um Salvador se eu tenho a minha própria justiça? Se eu não me vejo como um condenado? Para que eu preciso nascer de novo se eu sou bom? Se eu já amo a Deus, já amo o próximo? Para que eu preciso ser salvo? Mas a lei diz que você precisa. A lei diz que você precisa de salvação, porque você está condenado. Porque você quebrou todos os mandamentos de Deus. E no tribunal de Deus, ele já pronunciou a sua condenação. E já preparou a sua cela. E o inferno está lhe aguardando. Meus irmãos, como isso é doloroso, não é? O inferno. Um lago, fogo e enxofre, que arderá eternamente, consumindo os nossos corpos, consumindo as nossas almas. Um sofrimento sem fim, mas real. E é isso que está preparado, esperando por você. E cada dia que passa a sua vida, você que está sem Cristo, seus passos se aproximam desse lago. E você não poderá fugir. Você não poderá fugir. Mas a lei está lhe avisando que isso vai acontecer. A lei, como um bom amigo, está lhe exortando para que você saia deste caminho. E a lei, como um bom amigo, está então lhe apontando para a saída. E a saída é o Senhor Jesus Cristo. Não, você diz, eu não consegui obedecer essa lei, eu transgredi essa lei, porque no meu coração eu sou um transgressor, eu sou um rebelde. E a lei diz, é verdade. Mas então ela diz, mas existe um que é diferente de você. Ele é igual a você. Ele é homem como você, mas ele é diferente de você. Porque ele cumpriu a lei. Porque ele obedeceu cada um dos mandamentos. E em toda a sua vida, não houve um momento sequer em que ele não amou a Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma. E não houve nenhum momento em que ele não amou o próximo